A Terra é habitada por uma diversidade colossal de seres vivos. A vida introduziu-se em todo o lado, colonizando os meios mais diversos. Desde as pastagens normandas aos desertos gelados, passando pelas florestas tropicais e as circunvoluções dos nossos intestinos. Quantas espécies seriam capazes de citar de memória? 10? 100? 1000? Segundo as estimativas, entre 5 e 100 milhões de espécies diferentes povoam o nosso planeta. Espécies de espécies. Entre todos estes milhões, existem espécies de todas as formas e cores. Existem seres vivos enormes e outros que não se vêem a olho nu. Alguns deles vivem séculos, enquanto outros somente algumas horas. Entretanto, há um deles que possui uma característica realmente bizarra. Bom dia! Pois, com efeito, eu pertenço a uma espécie muito particular, à qual deram todo o tipo de nomes. O Senhor da Criação, o modelo dos animais, etc. Levaria tempo a citá-los todos, mas o meu nome científico é Homo sapiens. Ora, escutem. O Homo sapiens caracteriza-se, entre a fauna atual, pela sua postura permanente na vertical. É um primata de grandes dimensões. Os membros posteriores são mais longos do que os anteriores e não possui cauda. Está bem, já sei. À primeira vista, tenho uma aparência banal. Mas a minha espécie é única, tanto quanto se sabe, que tentou pôr ordem no mundo vivo. Já ouviram falar na sistemática? Não? Vejamos. Aqui estamos no meio de uma confusão indescritível. O objetivo da sistemática é enumerar, designar e classificar os milhões de seres vivos em categorias científicas. Para classificar, a primeira etapa consiste em fazer uma coisa que nós, os Homo sapiens, adoramos: coleções. Se somarmos os espécimes armazenados nas coleções de todo o mundo, ultrapassamos facilmente os 1000 milhões. Só no Museu de História Natural de Paris estão armazenados 80 milhões. Les collections d'histoire naturelle, particulièrement en ornithologie, sont des collections de masse. Énormément de spécimens. Alors c'est un problème qui est récurrent depuis, finalement, en France, l'époque de Buffon et du cabinet du roi, donc le XVIIIe siècle, où Daubenton, le premier garde du cabinet du roi, se plaignait déjà du manque de place. Aujourd'hui, ici à la Zoothèque, on évoque la même chose. La place, il n'y en a plus de disponible. En 1793, à l'émergence du Muséum national, le nombre d'oiseaux est de 450. Aujourd'hui, il est de 155 000. Alors évidemment, le rythme des descriptions, au moins en ornithologie, se ralentit beaucoup, mais on trouve encore des choses nouvelles. Et la question c'est, est-ce qu'on va arriver un jour à tout décrire ? O ponto de partida para descrever um ser vivo é a noção de espécie. Mas na realidade, como é que definiriam este conceito que toda a gente utiliza já automaticamente? Atualmente, o critério oficial é a interfecundidade. Isto é, se dois indivíduos se podem reproduzir entre si e se a sua descendência é fértil, então pertencem a uma mesma espécie. Isto não funcionaria. Temos, claramente, duas espécies distintas. Em contrapartida,
Aqui estamos claramente em presença de uma única espécie. A vantagem do conceito de espécie é que permite arrumar milhões de indivíduos numa só caixa, à qual se atribui um nome único em latim. Pois é, em latim é mais chique. E evita as disputas linguísticas. À quoi ça sert de donner des noms à 1,8 million d'espèces, à 5 millions ou à 10 millions? Bon, je dirais en soi, à rien. En fait, les taxonomistes produisent pas des noms pour eux-mêmes, ils produisent des noms parce que, je dirais que c'est l'étiquette qui est sur un tiroir. Dans le tiroir, on va vouloir y mettre des attributs et des propriétés. Par exemple, mange un tel, est mangé par un tel, transmet telle maladie. C'est pour ça que le métier du systématicien, c'est de faire en sorte que chaque espèce soit désignée par un seul nom et que chaque nom ne désigne qu'une seule espèce. No momento em que vos falo, 1.749.577 espécies vivas foram enumeradas e receberam um nome. Mas dar nomes não é suficiente para construir uma imagem coerente da natureza. Sentimos intuitivamente que o cão está mais perto do lobo do que da lagosta, que esta tem muito mais em comum com o caranguejo gigante da Tasmânia do que com a vaca bretã. Como explicar estas semelhanças que existem entre espécies diferentes? Tomemos ao acaso uma pequena amostra do mundo vivo. O salmão da Escócia, o lémur, o canário, o caracol, o crocodilo, o morcego e depois eu. Para fazer uma classificação há que escolher um critério. Tenho aqui, precisamente, uma máquina de triagem. Com telecomando é muito prática. Basta inserir um critério. Vejamos... asas. Inserimos este critério e metemos todos eles na máquina. Obtemos dois grupos. Ali os que possuem asas e aqui os que não possuem. Agora patas. Desta vez obtivemos três grupos diferentes. Os quadrúpedes, nós, os bípedes e os sem patas. O problema é que cada critério parece dar um resultado diferente. Classificar, para o Homo sapiens, é uma verdadeira paixão, uma segunda natureza. Experimentei todos os critérios: tamanho, duração de vida, ordem alfabética, distribuição geográfica, modos de reprodução, hábitos alimentares. Inventei 1000 sistemas de classificação, do mais básico ao mais subtil e do mais racional ao mais arbitrário. Como nesta antiga enciclopédia chinesa evocada pelo escritor argentino Jorge Luís Borges. Os animais dividem-se em A. Os que pertencem ao imperador. B. Os embalsamados. C. Os domesticados. D. Os leitões. E. As sereias. F. Os fabulosos. G. Os cães vadios. H. Os incluídos na presente classificação. I. Os que se agitam como loucos. J. Os inumeráveis. K. Os desenhados com um pincel muito fino de pelo de camelo. L. Etc. M. Os que acabam de partir a... No entanto, entre as numerosas classificações que imaginámos, há uma que faz mais sentido que as outras. Este arbusto esférico é a versão moderna de uma imagem muito antiga, a árvore da vida. Todas as espécies que vivem na Terra estão incluídas aqui, em cada uma das extremidades dos seus milhões de ramos. Esta representação contemporânea é o resultado de um longo processo que começou por uma escala. Au XVIIIe siècle, il y a une image qui est dominante, une image de la nature, c'est l'échelle des êtres.
avec cette idée que la nature ne fait jamais de saut, qu'on passe par exemple du règne végétal au règne animal d'une manière tout à fait insensible, et qu'il est illusoire d'une certaine manière d'y voir des discontinuités, des coupures. Et cette échelle des êtres, eh bien, Charles Bonnet est le premier à la représenter sous une forme très concrète, avec des montants, avec des échelons, mais le feu, l'air, l'eau, les éléments de la chimie fondamentale, les champignons, les plantes, et puis nous voilà insensiblement arrivés au règne animal. On poursuit ensuite les insectes, les coquillages, les limaçons, les escargots, les serpents, les poissons rampants et les poissons volants, évidemment. Les poissons volants qui font la jonction avec les oiseaux amphibies. Et on poursuit l'autruche, les quadrupèdes, et puis bien sûr, couronnement de cette échelle des êtres, l'homme. Alors au milieu du XVIIIe siècle, l'autre grand auteur, c'est Carl von Linné, qui va publier en 1735 un ouvrage tout à fait important, fondamental pour tout dire, qui s'appelle le Systema Naturae, dont on voit rien que par le titre l'ambition, puisque Linné a le projet dans cet ouvrage de classer les trois règnes de la nature en classes, ordres, genre et espèces, et on retrouve au fond les principales divisions qui sont toujours utilisées par les classificateurs. Portanto, eu sou Homo sapiens. Pertenço à espécie sapiens do género Homo, que faz parte da ordem dos primatas, a qual pertence à classe dos mamíferos, que por sua vez faz parte do reino animal. Atualmente, o princípio é o mesmo, mas adicionaram-se muitos níveis suplementares. Subgéneros, infraordens, superfamílias, etc, etc. Et puis à la fin du XVIIIe siècle, une troisième image de la nature va émerger qui va tenter en définitive de concilier les points de vue. Et alors on a cette première représentation autour des années 1800 sous la plume d'un botaniste qui s'appelle Augustin Augier, dont on ne sait pas bien grand-chose, mais qui en l'occurrence représente cette continuité, cette discontinuité de la nature sous la forme d'un arbre. Sur une même branche, des classes de plantes qui entretiennent un certain nombre de parentés, d'affinités, donc une sorte de continuité. Et lorsqu'on passe d'une branche à une autre branche, une réelle discontinuité, un hiatus. En 1859, paraît en Angleterre un ouvrage phare, c'est L'origine des espèces de Charles Darwin. Et dans cet ouvrage de Darwin, on retrouve une représentation de, non plus cette fois-ci vraiment de la continuité ou de la discontinuité de la nature, mais bel et bien de l'histoire du développement de la vie et du foisonnement de la vie à la surface de la Terre au cours du temps. Darwin foi o primeiro a apreender o verdadeiro sentido desta imagem da árvore da vida. Com ele, a árvore torna-se genealógica e a sistemática adquire um sentido novo. Já não se trata de registar as afinidades entre espécies, mas antes descobrir a sua história evolutiva para reconstituir a sua árvore genealógica comum. Era assim que se desenhava esta árvore no século XIX. Um carvalho gigantesco em que cada ramo representa uma espécie que habitou a Terra num certo momento. Aqui embaixo, as espécies mais primitivas. E no topo, eu. Mas acontece que este grande carvalho conta uma história falsa. O problema reside no tronco. Esta direção privilegiada que coloca uns em cima e outros em baixo não possui qualquer justificação objetiva. Dever-se-ia desenhar a árvore da vida assim. Um arbusto esférico, sem tronco, que não cresce para cima, mas em todas as direções. Em lugar de um carvalho, encontramos-nos perante um arbusto esférico. Observemo-lo mais de perto. Os ramos que chegam até meio representam as espécies desaparecidas. Aqui, o iguanodonte. Ali, o diplodocus. Os que alcançam a periferia representam as espécies que vivem atualmente. Aqui, a truta salmonada. Ali, o canisto pelo raso. Ali, o gerânio. E aqui, eu.
Pois é. Em lugar de dominar como antigamente a árvore dos seres vivos, encontro-me na extremidade de um ramo banal, como um vulgar camarão. É vagamente embaraçoso, mas tudo isto porque desde há 1 ou 2 séculos os cientistas resolveram tratar-me como uma espécie vulgar. Mas a boa notícia é que, ao recuar até ao centro da árvore, vou descobrir toda uma série de ramificações que me ligam a todas as espécies que vivem na Terra. Se recuarmos, nesta árvore genealógica, encontramos primeiro os ramos apagados dos homens pré-históricos. A seguir, os que vão dar aos meus primos vivos mais próximos, o chimpanzé comum e o bonobo. Nós os 3 temos o antepassado comum que vivia em África, há cerca de 6 milhões de anos. O nosso antepassado na 250ª milésima geração. Depois, recuando mais 1 milhão de anos, vamos dar ao ramo que leva ao gorila das montanhas. E, visivelmente mais acima, o do orangotango. Este parentesco não é detectado à primeira vista, mas o estudo dos embriões permite termos uma ideia mais clara. Quanto mais recuamos na embriogênese, mais as diferenças entre mim e os meus parentes do mundo animal se esbatem. Vejamos, por exemplo, na ramificação seguinte, a dos hominoides, eu estou junto de uma dezena de espécies de gibões. O que nós temos em comum, o gibão e eu, é uma característica específica bem visível. A ausência total de cauda. Sou um hominoide porque não possuo cauda. Ou antes já não a possuo. Se me tivessem conhecido quando era mais jovem, a história era outra. E isto sou eu com 41 dias. E aquilo ali embaixo é uma cauda sem tirar nem pôr. Acontece que durante a 7ª semana, as vértebras que a formam atrofiam-se e fundem-se para dar origem a um cóccix, como no gibão. Há cerca de 25 milhões de anos, o ramo dos hominoides, o meu, junta-se a um outro ramo muito mais numeroso, o das 82 espécies de macacos que possuem cauda. Babuínos, macacos da barbárie, etc. Todos juntos, formamos a superfamília dos catarríneos. Eu sou um catarríneo, como cercócepto de face cinzenta devido às minhas narinas. Alors l'une des caractéristiques des Catarrhiniens, comme ce mangabé à joues grises que je suis en train d'essayer de fignoler, c'est l'orientation des narines vers le bas, trait que nous partageons, nous humains, avec ce groupe de primates. Narines qui sont aussi séparées, comme pour nous, par une petite cloison à l'intérieur du cartilage nasal. L'étape de la tête est une étape très très délicate parce qu'en fait, la première chose qu'on regarde sur un animal ou vivant ou naturalisé, de toute façon c'est la même chose, c'est toujours les yeux plus l'expression de la face. Donc si je rate la face de mon primate là, il pourra être aussi bien positionné que je voudrais. S'il a une sale tête, le montage paraîtra raté quand même. Para completar a fotografia de família e descobrir os meus parentes mais próximos, temos de explorar todos os continentes e munirmos-nos de um vocabulário hiper especializado. Bem, também não são obrigados a decorar tudo. Sou um símio como o macaco capuchinho e também um haplorrino como o társio ocidental. Cada globo ocular deste parente é tão grande como o seu cérebro. É certo que a sua visão noturna é excelente. Já a sua conversa? E depois, tal como o lémur lanudo e como o sifaca, pertenço à grande família dos primatas. 188 espécies diferentes na classificação mais recente. O antepassado comum dos primatas viveu há 63 milhões de anos.
Ou seja, há cerca de 7 milhões de gerações. Mas a sério, o que é que prova que pertence realmente a esta família? Segundo os peritos em sistemática, seria por causa do meu polegar. Le pouce opposable, qui est le premier doigt s'écartant de la main et permettant une préhension d'une branche ou d'un objet, ce pouce opposable est un trait que nous partageons avec les gorilles, ici présents, les chimpanzés, les babouins, les lémurs, les tarsiers. Ce pouce opposable n'existe pas chez les autres mammifères. Dans le cadre des mammifères, eh bien, cet écartement du pouce apparaît comme une innovation qui a été léguée par nos ancêtres communs au cours de l'évolution. Nous avons donc un ancêtre commun. Et ce groupe d'animaux ayant cet ancêtre commun s'appelle les primates. On peut voir un être vivant comme une série d'innovations acquises au cours de l'histoire de la vie. Esta noção de evolução partilhada é a chave que permite que se organize em grupos e desta forma se classifica o mundo vivo. Além disso, isto obriga-me a modificar radicalmente a visão que tenho de mim mesmo. Cada uma das minhas características físicas remete para um antepassado específico, que corresponde a uma determinada ramificação da árvore dos seres vivos. Sou um quebra-cabeças. Uma manta de retalhos de inovações operadas no decurso de milhões de anos de evolução. Há o polegar, claro, mas também a postura ereta, o nariz, a glândula mamária, o pulmão com alvéolos, a barbatana carnuda, a simetria bilateral, a coluna vertebral, etc, etc. Com efeito, a árvore conta a história do meu corpo. Algumas partes, como o polegar, são bastante recentes. Outras, como o núcleo celular, são muito, muito antigas. Cada uma das peças do quebra-cabeças corresponde, portanto, a um ramo da árvore da vida. Continuando a recuar em direção ao centro da árvore, encontramos a origem de cada uma delas. O nariz ali, os pelos aqui, a mandíbula ali embaixo e assim por diante. Depois dos primatas, encontramos os coelhos e outras famílias de roedores. O grupo seguinte é um pouco mais agitado. Inclui o leão, o cavalo, a baleia, o gerbo, o rinoceronte, o morcego comum e a toupeira dos jardins. Depois chegamos a uma bifurcação bem mais exótica, a dos térios. T-E-R-I-O-S. O antepassado comum meu e do canguru legou-nos várias coisas. Esperem, eu mostro-vos. Legou-nos uma glândula mamária, equipada com mamilo, o que é muito decorativo. Mas também nos transmitiu uma coisa muito prática. Isto. Omoplatas móveis. On peut mettre le tapis en route, là on va voir ce que ça donne à l'image. C'est bon, là, on peut envoyer. Le radiocinéma permet de mettre en évidence les caractéristiques de ce mode de déplacement des terriens, qui est grâce à la mobilité de l'omoplate, qui tourne autour d'un axe ici, qui glisse sur la paroi du thorax. Vous voyez, il tourne autour de ce point-là. Hein, on voit bien les deux omoplates se croiser. C'est-à-dire que l'omoplate devient un segment supplémentaire du membre antérieur. La liberté de mouvement assurée par l'omoplate ouvre des possibilités tout à fait nouvelles. Par exemple, chez les primates, dont nous faisons partie, l'omoplate glisse sur la cage thoracique, non plus latéralement comme chez le rat, mais dorsalement. Et ceci permet un mouvement latéral de l'ensemble du membre
qui assure à ces animaux la capacité de se suspendre aux arbres, de grimper aux arbres et par conséquent d'exploiter tout un milieu qui est le milieu des forêts. A categoria seguinte tenho a certeza de que é vossa conhecida. Deixo-vos adivinhar. Sou um animal vivíparo, com pelos, mamas e pavilhões auriculares externos. Sou homeotérmico, o que significa que o meu organismo me permite manter uma temperatura interna constante. Sou um... façam um esforço. Sou um mamífero, claro. Um mamífero, como o ornitorrinco. Avec l'ornithorynque, on touche au monde des bizarreries, il faut quand même bien le dire. Cela étant, il répond bien à la définition des mammifères, couvert de poils, et il allaite ses petits. Là, tout va bien. Un peu plus improbable, le bec de canard. Mais alors, ce qui a paru complètement incroyable lors de sa découverte en 1798, c'est qu'il pond des œufs. Et les premières dépouilles qui ont été ramenées en Europe, ils ont dit bon, ça va, c'est bon, c'est une mystification. Donc on va la démonter. Sur le premier spécimen qui est à Londres, on voit il y a encore les traces du ciseau qui était censé servir à montrer que c'était un faux. Il va quand même falloir plusieurs décennies avant que l'establishment scientifique admette qu'il y ait des mammifères qui pondent des œufs. Et à tel point qu'il y en a un autre qui a été découvert, l'échidné, enfin les échidnés, parce qu'il y a deux espèces, et que dans la classification, on a bâti pour eux une catégorie particulière qu'on appelle les monotrèmes. Os monotrématos são os mamíferos mais afastados de mim no sistema de classificação. O último ramo vivo antes de uma longuíssima travessia do deserto. Porque depois disso não se passa nada. Nem um único parente vivo durante 130 milhões de anos. Ora, 130 milhões de anos é muito tempo. Dir-se-ia que a evolução parou. Mas não foi nada disso. Entre os mamíferos e o grupo que se seguiu, o dos amniotas, numerosos ramos surgiram. Mas todos eles desapareceram. As espécies extinguiram-se. O ramo seguinte, com verdadeiros parentes que ainda vivem, é o dos amniotas. Eu sou um amniota. Tal como o flamingo rosa, o canário e o tucano. Porque o nosso antepassado comum inventou o amnio. Uma espécie de membrana que cobre o embrião e o protege. O ramo seguinte corresponde a uma inovação ainda mais fundamental. Para pertencer à superclasse dos tetrápodes, é preciso ter um número par de membros locomotores, cada um deles equipado com 1 a 8 dedos. Conhecem-se atualmente 26.308 espécies de todas as formas e feitios, da salamandra à girafa, passando pela rã-touro. Sou tanto um tetrápode como esta rã africana, que não possui ainda num porque acaba de ser descoberta. Ursprünglich ging man davon aus, dass in Westafrika eigentlich nur eine Art von der Elfenbeinküste bis nach Sierra Leone vorkam, Conraua aleni. Und draußen haben wir dann festgestellt, dass die Tiere unterschiedlich rufen. Was wir hier hören, sind die Paarungsrufe von den beiden Populationen. Und mit den Paarungsrufen rufen die Frösche ja ihre Weibchen. Das war der hier, das ist der hier. Und wenn die Paarungsrufe unterschiedlich sind, dann können wir eigentlich auch davon ausgehen, dass wir unterschiedliche Arten haben. Aber um das zu belegen, um ein weiteres Argument zu finden, haben wir uns die DNA angeguckt. Und wir sehen sehr schön, es gibt Individuen, die identische Sequenzabfolgen haben und es gibt Individuen, die sich in ihrer Sequenzabfolge unterscheiden.
Und diese Unterschiede sind es jetzt, die uns interessieren. Viele Leute glauben, dass die Genetik mehr oder weniger der heilige Gral der Taxonomen wäre. Das ist es nicht. Ein genetisches Merkmal ist nichts anderes als ein morphologisches Merkmal. Aber wir haben eben ganz, ganz viele genetische Merkmale, was uns rein statistisch betrachtet schon die Möglichkeit gibt, sehr viel mehr Merkmale auszuwerten, um tatsächlich Unterschiede oder Gemeinsamkeiten zu finden. Agora é oficial. Graças às análises genéticas, sabe-se que a rã africana pertence realmente a uma nova espécie. Enquanto esperamos que escolham um nome para ela, continuemos. Eis-nos chegados aos 420 milhões de anos atrás. Muito antes dos tetrápodes e muito antes do nosso antepassado comum ter emergido das águas. Mas foi nesta época distante que ocorreu a inovação que tornou possível a vida na Terra. Sou um sarcopterígio, como o selacanto, devido às minhas barbatanas carnudas. Sim, eu sei. Há o hábito de lhes chamar braços e pernas, mas de um ponto de vista evolutivo, são barbatanas. Eu já vos mostro. Isto é um braço de um Homo sapiens comum. E isto é uma barbatana de selacanto. Repararam? Ela está ligada ao resto do esqueleto por um único osso. Esta é a genial inovação dos sarcopterígios. Este osso único, que afaste do corpo os raios da barbatana, vai permitir que esta evolua para formas diferentes e desenvolva funções novas. Primeiro caminhar e, portanto, sair da água, mas também trepar às árvores e mesmo voar. No ramo seguinte, há alguns parentes cujas barbatanas não são carnudas. Um pouco como se os seus dedos estivessem fixados diretamente ao tronco. Sou um peixe ósseo, ou osteichthyes, como a sardinha e o salmão da Escócia, porque possuo ossos verdadeiros em lugar de uma simples cartilagem. É neste nível que o número dos meus parentes duplica subitamente e atinge os 50 mil. 50 mil é um número impressionante, mas ainda relativamente modesto se considerarmos os milhões de espécies que habitam o planeta e as 10 mil espécies novas que se descobrem todos os anos. Em 2006, 160 cientistas de 25 países passaram vários meses na Ilha de Santo, na Melanésia, fazendo o inventário de todos os ecossistemas e da maior parte das famílias dos seres vivos. Desde os moluscos até aos mamíferos, passando pelas plantas e pelos insetos. Esta missão, de uma amplitude inédita, tem por objetivo tirar uma espécie de instantâneo tão exaustivo quanto possível da biodiversidade num único ponto do globo. Um dos coordenadores da expedição foi Philippe Boucher, do Museu Nacional de História Natural de Paris. Oh, no. You know what that is? Arctic Museum. No. No? Oh, a land snail. Yes. Il y a une génération, c'était facile. Il y avait 1,5 million d'espèces décrites. Il y en avait encore autant à décrire. En gros, en poursuivant l'effort avec la même intensité, on allait y arriver. Ce qui s'est produit je dirais, au cours des 30 dernières années, ça a été, la prise de conscience que la biodiversité est 10 fois plus vaste que ce qu'on croyait jusqu'ici, et deuxièmement, que le tiers, le quart ou la moitié de celle-ci va s'éteindre pendant notre siècle. Donc en gros, si on décrit 13-15 000 nouvelles espèces par an, et puis il en reste 5 millions ou 10 millions à décrire, ça veut dire qu'on aura terminé le boulot dans 500 ou dans 1000 ans, et puis la biodiversité sera éteinte avant. Dito de outro modo, existem milhares de espécies que vão desaparecer antes mesmo de serem descobertas.
Elas não terão tempo de serem incluídas na lista vermelha das espécies ameaçadas, ao contrário do panda, da baleia de bossa e do grande tubarão branco, que encontramos justamente no ramo seguinte. Sou um glatostomata, como o grande tubarão branco, porque possuo hemoglobina e uma mandíbula graças à qual consigo capturar presas com a boca. Reconheço que apanhar presas vivas na sociedade atual está menos na moda que outrora, mas ainda nos restam as ostras. Sou um vertebrado porque possuo vértebras. E também um craniata porque possuo uma espécie de caixa para proteger o meu precioso cérebro. Com os parentes que iremos ver em seguida, a fotografia de família torna-se francamente um pesadelo. Sou, por ordem, um craniata, como é em Guia de Casulo, e recuando um pouco, um miomerozoário como o anfioxo. E ainda um cordado como a ascídia, aquele saco mole que vive fixado no fundo do mar. Neste ponto, dir-se-ia que já não podia cair mais fundo, mas isso não é verdade. É um tanto ou quanto embaraçoso confessar isto, mas de um ponto de vista topológico, sou um donut. Um orifício em cima, um orifício em baixo e um tubo que liga os dois. Também sou um deuterostómio, como o pepino do mar ou a ouriço do mar, devido à maneira como este tubo se forma durante a embriogênese. Alguns começam pela boca, mas pessoalmente começo pelo ânus, como se pode ver aqui. E a minha boca forma-se em seguida, de onde o nome do grupo, deuterostómio em grego, significa segunda boca. Afastemo-nos rapidamente destes pormenores embaraçosos. Tanto mais que o próximo ramo é muito densamente povoado. Os 58 mil deuterostómios ficam totalmente arrasados com o afluxo maciço de novos parentes. Mais de 1 milhão. O ramo que leva a mim, Homo sapiens, não é mais do que um raminho perdido no meio de um grupo enorme. Os Bilateria. Pertenço aos Bilateria, como a mosca do vinagre, mas também como o caranguejo ou o caracol. Pois o meu corpo está dividido simetricamente em duas partes semelhantes. Esta simetria bilateral significa que tenho uma direção preferencial com uma região anterior e uma posterior. Algo que as esponjas e as medusas, por exemplo, não têm. Entre os meus parentes bilateria encontram-se todos os artrópodes, os caranguejos, os insetos, etc. Todos os moluscos. E também muitas famílias atualmente extintas, de que apenas restam fósseis. Há fósseis desses que só se conseguem observar com instrumentos gigantescos. Este edifício circular aloja um ciclotrão, um acelerador de partículas que, entre outras coisas, serve para efetuar radiografias de objetos microscópicos. We're here to study some tiny microscopic fossils, fossilized embryos of early animals that may have something to tell us about the very origins of the various groups of animals that we see about us today. Each of the particles here represents a separate fossil, and they're fossils of embryos of animals, not of the animals themselves. They're probably about 580 million years old, so that's about 40 million years older than the oldest animals that we know from the fossil record. So this pile of sand here actually represents the oldest evidence we have for animals on Earth. File name's changed, flat frequencies are all going, the macro's running. KV's correct, yeah, 17.5. So it's all now set up and ready to go, and so we just need to press the toggle here to start the experiment running.
Okay, so what we have here is some of the data that we've just taken from scanning. A series of slices as though we'd salami sliced a fossilized embryo. Now that we have the reconstruction, we can look in detail at the anatomy and use that to try and work out where this fossil fits within our understanding of the tree of life. This is another bilaterian embryo, and we can see that it has a dividing line down the middle, which divides it into left and right, so it's still a bilaterian, but it's a little bit different from what we see in organisms today. A completely new species, but where it sits within the tree of life is something of a problem. It shows features of development like an insect, but this embryo is about 540 million years old, which is hundreds of millions of years before insects first evolved. So to be honest, we haven't got the faintest idea where it sits within the tree of life, unless perhaps it's a very basal ancestor among bilateria. As espécies extintas não se contam em milhões, mas em milhares de milhões. Voltemos às espécies vivas. Falta-nos ainda descobrir alguns parentes. Há 700 milhões de anos, atingimos o limite daquilo que se convencionou chamar o reino animal. Os sistematas preferem falar de metazoários. Sou um metazoário, como a esponja cesto de Vênus, porque sou um organismo pluricelular móvel. Ou seja, sou composto por várias células em movimento. Logo a seguir, surgem alguns parentes muito menos agitados que normalmente agrupamos sob o termo vegetais. A verdade é que eles tomaram opções de vida, como direi, diferentes. E, no entanto, eu sou um eucariota como eles. Como o rosmaninho, a sequoia gigante e o gerânio. Bom, reconheço que entre nós a parecença não é muito grande. Mas há que dizer que o nosso antepassado comum viveu há 1000 milhões de anos. Mas com um bom microscópio, há aqui um certo ar de família. À direita está a célula do gerânio. À esquerda, sou eu. Ou antes, células da minha epiderme. Têm uma forma diferente, mas a estrutura é a mesma. Com este compartimento especial onde está contido o ADN, o núcleo. Esta invenção, o núcleo, é a inovação partilhada pelos eucariotas. Ela é comum aos animais e aos vegetais, mas também a um grande número de organismos que não são uma coisa nem outra. Parentes formados por uma única célula, os unicelulares. Outrora, pensava-se que todos os seres vivos pertenciam ou ao reino animal ou ao reino vegetal. E os organismos unicelulares não escapavam à regra. As algas microscópicas eram consideradas vegetais, como a beterraba, e as paramécias eram animais, como a girafa. Atualmente, pensa-se que os seres unicelulares não são nem uma coisa nem outra. O ramo dos eucariotas é um dos 3 ramos principais da árvore da vida. Ele inclui aqui os animais, ali os vegetais e acolá embaixo uma parte dos unicelulares, os que possuem núcleo. Os que não possuem estão neste outro ramo, o das bactérias. Os cientistas identificaram 10.000 espécies de bactérias, mas pensa-se que haverá milhões delas. Está bem, elas deram-nos a tosse convulsa e a cólera, é verdade. Mas não só. Sem as bactérias, não haveria azoto para as plantas nem digestão nos animais. Em suma, não haveria vida na Terra nem Homo sapiens. Dir-me-ão, ainda há um terceiro ramo? Ainda há 30 anos ignorava-se a sua existência. Ele está povoado de organismos unicelulares chamados arqueia. Conheces uma centena de espécies, mas também aqui é provável que haja milhões por descobrir. Entre elas, a Pyrococcus absci.
Esta coisa pequena, redonda e com um ar insignificante, para a qual o enxofre é um petisco e o oxigênio um veneno mortal, é também um parente. Um parente afastado, mas um parente. A família imensa a que pertencemos tem, por uma vez, um nome simples. Sou um ser vivo, como a Pirococcus, porque ambos possuímos o mesmo código genético e protéinas idênticas. Tous les êtres vivants, donc bactéries et archéocaryotes, font partie de la même famille. Ça veut dire très clairement, qui dit famille dit ancêtre. Clairement, tous les êtres vivants actuels descendent d'un ancêtre commun. Nous avons tous un même ancêtre. Nous sommes tous frères et sœurs. Alors, cet ancêtre, les scientifiques aujourd'hui lui ont donné un petit nom, ils l'appellent LUCA. LUCA, c'est un acronyme, ça vient de l'anglais Last Universal Common Ancestor, donc le dernier ancêtre commun à tous les êtres vivants, à partir duquel ont divergé les trois lignées archées, eucaryotes et bactéries. Ce qui est certain, c'est que LUCA ne devait pas être seul à son époque. Ce n'est pas la première cellule, ce n'était pas non plus un individu isolé. À cette époque, il devait y avoir beaucoup d'autres lignées qui existaient sur la planète. Simplement, elles n'ont pas donné de descendants. Tous les descendants des autres lignées cellulaires ont disparu, ont été éliminés par les descendants de LUCA. Que caminho tão longo que percorremos desde estes seres microscópicos e eu. Temos de reconhecer que a natureza fez um trabalho extraordinário. Bem, mesmo assim levou 3,5 mil milhões de anos. Mas o resultado vê-se. Foi um tanto moroso, mas a espera valeu a pena. Ei, esperem lá! Em termos de evolução, eu, a Pirococcus, estou tão afastada de LUCA como o Homo sapiens. Foi preciso exatamente o mesmo tempo para chegar às nossas duas formas de vida. Eu também poderia dizer: que caminho tão longo! O percorrido entre aquele ser grande, poluidor e ornamentado, ali à esquerda. E eu, a Pirococcus? Ele começa a queixar-se assim que a temperatura ultrapassa os 40 graus. A sua taxa de reprodução é ridícula e só consegue sobreviver alimentando-se de outros seres vivos. Sinceramente, a sobrevivência temporária desta espécie bizarra é um verdadeiro enigma da natureza. Les bactéries sont tout à fait fascinantes parce qu'elles nous apprennent un petit peu l'humilité. En général, on a tendance à penser que les bactéries sont des organismes simples, primitifs, et nous sommes, nous, les eucaryotes, mais encore plus l'espèce humaine, tellement plus complexe, évoluée qu'une bactérie. Alors c'est vrai qu'en termes de complexité, si on pense au cerveau humain avec ses neurones, là on est beaucoup plus complexe qu'une bactérie. Mais est-ce que cela veut dire qu'on est plus évolué? C'est pas sûr. Moi, j'aime bien comparer les bactéries à des micro-ordinateurs très récents et les eucaryotes, les hommes, à des gros ordinateurs des années 50-60 qui étaient beaucoup plus gros, peut-être plus complexes, mais qui en fait étaient moins performants. C'est un peu caricatural, mais je pense que ça vaut la peine de réfléchir un petit peu en ces termes. Il ne faut pas raisonner en termes d'organismes plus ou moins évolués, mais en termes d'organismes effectivement plus ou moins complexes, mais surtout avec des stratégies de vie différentes. Dir-se-ia que afinal não sou o pináculo da evolução. Pois. Então, o que é que tenho de especial? Eu, o Homo sapiens? A alma? A linguagem? O riso? L'homme, ça consisterait à mettre en évidence la capacité d'avoir un langage articulé, une conscience de soi et du monde, quelques traits anatomiques dans les sutures du crâne. On a un génome qui fait qu'on est plus proche des chimpanzés que deux espèces de drosophiles le sont les unes des autres. Donc bon, c'est clair que c'est pas la séquence de nos gènes qui fait que l'homme est différent des autres espèces sur Terre. L'homme donc maintenant, depuis Copernic, puis Darwin, puis les derniers résultats de la science, on sait très bien que c'est simplement une toute petite branche qui est arrivée là, un jour un peu par hasard, hein, au cours de l'évolution, si je puis dire. L'histoire aurait pu être tout à fait différente. Il n'empêche que c'est quand même lui qui peut la raconter, cette histoire. Et ça,
Ça le démarque complètement du reste des autres êtres vivants. O homem é realmente um animal. Nasce, morre, reproduz-se como a baleia e a ratazana. É mais ou menos isto que ele sabe fazer. O homem seria um junco pensante. Digamos antes um junco pensativo, ou mesmo sonhador. Digamos um cercefi sonhador. Porque o pensamento parece mais denso do que os produtos do cérebro humano e o junco é mais elegante do que o homem. Sejamos sinceros. O homem é um cogumelo sonhador. Um pepino com visões. Um cercefi com manias. Alexandre Vialatte. Je pense qu'on doit quand même réaliser à quel point on a une chance inouïe d'exister et d'en avoir conscience. Parce que finalement, être une archée, une bactérie ou même une plante ou autre, c'est bien beau, mais on ne le sait pas. C'est quand même un petit peu dommage. C'est une chance incroyable quand on y réfléchit d'être en vie. Si le spermatozoïde d'à côté avait gagné, bon, vous ne seriez pas en vie. Et puis on peut faire ça à chaque génération, on peut remonter au poisson, on peut remonter à Lucas. Enfin, le fait que nous, individus X ou Y, soyons en vie, c'est une chance incroyable. On devrait y penser plus souvent et essayer d'en profiter. Ça vous va, ça ?